Fala galera do Champions, vamos lá para mais uma análise aqui e mais um plano de jogo, dessa vez contra os semi-atletas na nossa disputa de terceiro lugar. Vamos começar fazendo uma revisão de como é que jogam os semi-atletas, não tem muito mistério não, depois a gente vai para o nosso plano de jogo. Bom, fica muito evidente para a gente que os semi-atletas jogam numa formação defensiva, que é o 3-2-1. Agora, eles sabem utilizar bem essa estratégia, que é pensada nos seus principais jogadores, né? Os seus dois meias e o seu atacante. Esse trio da frente é o trio de protagonismo dos semi-atletas. São eles que vão ditar o ritmo do jogo e é por eles que passa, né, todo o jogo dos semi-atletas. Principalmente esses dois meias, né? O Lucas 51 e o outro aqui, Steve, esse camaronês que já foi profissional e tudo mais. Eles também têm um bom pivô, o cara é o coroa, e tudo mais, mas tem boa técnica ali para finalizar. É bom a gente saber que os semi-atletas é um time muito objetivo, eles vão direto ao ponto. Não trocam muitos passes, nem são de muita velocidade ou drible, né? Eles procuram logo os meias ou o pivô para serem bem diretos. Jogam normalmente de forma bem defensiva, vai ser um pouco difícil atacá-los. E quando eles recuperam a bola, eles são objetivos. Procuram um pivô para que ele finalize logo ou escore para esses dois que vêm de trás. É importante a gente saber, né, talvez o jogo passe bastante por aqui, que esses dois alas dos semi-atletas não sobem muito, eles são um pouco mais presos, né? Eles estão mais preocupados em fechar a defesa. É uma defesa muito forte dos semi-atletas porque geralmente são jogadores grandes que eles utilizam. O zagueiro central é sempre um homem muito grande e esses dois alas não sobem muito, então dificilmente a gente vai pegar um contra-ataque com essas alas assim abertas. Vem no máximo até o meio de campo, o que dá uma certa tranquilidade para nossos alas poderem subir um pouco, né? Para tentar fazer alguma ultrapassagem nesse momento que eles vêm aqui fazer essa bola circular, porque eles vão ter pouca velocidade para acompanhar nossas ultrapassagens e também vão deixar a gente um pouco à vontade, porque eles não vão ficar subindo nas nossas costas pelos laterais. Então é importante que nossos alas tenham essa função ofensiva muito clara para a gente tanto poder subir nas costas deles quanto pressioná-los aqui na saída de bola, né? Não deixar que eles saiam jogando, porque são jogadores um pouco mais velhos, se a gente der um calor, jogar com muita intensidade, eles vão acabar entregando. A gente não pode deixar essa bola chegar aqui, nesses jogadores do meio e evitar esse lançamento direto para o pivô, né? Então se a gente conseguir evitar que eles pensem, que eles tenham a oportunidade de pensar na melhor escolha, isso vai ser melhor para a gente, vai ser vantajoso para a gente. Então é isso, o semi-atleta joga no 3-2-1, procurando os meias e o pivô. Esses alas sobem pouco, geralmente com 3 homens de mais idade e grandes aqui atrás. São jogadores experientes que vão procurar jogadas objetivas, geralmente pelo meio, procurando esse pivô. Quase nunca jogadas em profundidade, então eles vão concentrar suas jogadas no meio campo, o que significa que nossos contra-ataques sempre vão esbarrar no meio de campo deles. Não adianta a gente buscar contra-ataque pelo meio, porque isso aqui vai estar congestionado. Quando a gente contra-atacar, tem que buscar a bola pelos lados, mas já já eu vou para esse ponto. Bom, então vamos lá para o nosso plano de jogo. Como é que a gente vai jogar? A gente vai jogar mais ou menos da mesma forma que a gente jogou da última vez, um pouco mais concentrados, né, no que a gente está fazendo, né, tentando melhorar ainda mais o desempenho desta formação tática. A gente vai tentar pressioná-los, porque como eu já disse antes, eles têm são alguns jogadores acima do peso, com alguma idade, então eles não são muito ágeis. Então se a gente adiantar a marcação, a gente tem uma boa possibilidade de ter sucesso, né? 3-1-2 é uma formação muito ofensiva para marcar em cima. Por quê? Porque a gente tem dois atacantes que atrapalham muito e encurtam os espaços entre um lado e o outro do campo. A gente tem os nossos alas dessa linha de 3 que sobem e se juntam ao ataque e aí apertam, né, essa saída de bola com os alas. E a gente tem esse meio campo aqui que vai contribuir caso alguém venha buscar no meio, né? Todo mundo já está meio careca de saber isso daqui, né? E que também serve para cobrir lançamentos diretamente no pivô. Então a gente vai tentar pressionar assim no 3-1-2, só que a gente não vai ficar fixo nessa formação, porque eles jogam no 3-2-1. É uma formação que, se os alas sobem um pouco mais, eles fazem uma superioridade numérica no setor de meio de campo. Repara que se os alas subirem, eles se encontram com os nossos meio de campo, e aqui no setor do meio de campo, ó, bem no centro,
eles ficam um 2 para 1, né? Se a gente ficar muito fixo nesse 3, 1, 2. Então o ideal é quando a bola ultrapassa essa primeira linha de marcação da gente, desses dois atacantes, né? Quando ela ultrapassa, um dos dois atacantes, geralmente o oposto em relação a onde a bola está, e ele tem que voltar, né? Para a gente manter 4 contra 4 aqui no meio de campo, né? E as coisas ficarem equilibradas, tanto por zona quanto marcação homem a homem. Então, revisando como é que isso funciona, né? Estamos lá no 3, 1, 2, eles no 3, 2, 1, e a bola sai, né? Há uma pressão aqui, né? Inibe eles de jogar de certa forma. A gente tem uma inibição de jogar aqui no pivô, porque ele está sendo coberto, qualquer um desses alas pode cobrir. A ideia é que a gente encurte o campo, como eu já disse algumas vezes, né? Que a gente pense no campo menor do que ele realmente é. Então, uma jogada que acontece aqui, por um lado, vou começar aqui pelo lado direito deles, por exemplo. A gente vai ter um dos nossos atacantes pressionando, né? Esse nosso ala esquerdo subindo para marcar em cima. E o nosso meia central, que já estava no meio, continua marcando aqui no meio. Então a gente tem 3 jogadores marcando aqui nesse setor do lado esquerdo da gente, lado direito de ataque deles. O que vai acontecer com esse outro atacante? Ele é que se torna o segundo meia. Então aí a gente consegue, né, equilibrar as coisas. 4 contra 4, né? E ainda com essa pressão aqui do nosso atacante para evitar o recuo de bola deles. Então a gente consegue equilibrar numericamente as coisas no meio campo. Se a bola sai de outro jeito, né, sai lá do outro lado, nosso ala tem que marcar em cima, o meio de campo já está no meio, acompanha, e é esse atacante que vem, enquanto o outro atacante vira o segundo meio. Aí a gente consegue equilíbrio aqui no meio de campo sempre, porque senão fica um buraco, né? Se essa bola escapa por aqui, ó, eles têm uma triangulação em cima do nosso meia central. Isso não pode acontecer, então o outro atacante tem que voltar. Tirando eles de campo aqui para a gente visualizar isso com calma, né? Como é que isso acontece pra gente. Olha aí, 3, 1, 2. Bola sai aqui, um ala sobe, o outro atacante recua, porque está do lado dele, né? Esse outro atacante volta para fazer o meio, né? Se a bola circula, volta para o meio aqui com o zagueiro central, e esse outro atacante volta a subir, a gente volta a formar 2 lá na frente. Quando a bola circula e vem para o outro lado, ele pressiona, o meio se aproxima e o outro atacante volta. Circulando, para ficar bem claro, ó, voltou para o meio, os 2 atacantes vêm, o meia centraliza. Circulou para o outro lado, é o atacante, o meia e o ala. E esse atacante vem aqui para o meio. Então a gente está sempre variando o 3, 1, 2 para o 3, 2, 1. 3, 1, 2, quando ela passa pelo meio, quando chega do lado, 3, 2, 1. A gente está sempre protegido aqui. Então, como eu disse antes, é muito possível que a gente tenha sucesso se nossos alas conseguirem mesmo marcar, né, bem em cima, bem avançado. Porque eles não têm muita agilidade, eles são jogadores pesados, corpulentos, né, com alguma idade. Então se a gente consegue que nossos alas marquem em cima, esses 2 alas ficam sem saída de jogo. E a gente consegue aqui, né, pressionar bem, impedir que a bola chegue. Ó, se a gente sobe esse 3, 1, 2, esses 3 jogadores de defesa dele estão encaixotados e os 2 meias estão aqui também. Ó. A gente tem essa barreira para que a bola chegue neles. A ideia é impedir mesmo que a bola chegue nesses jogadores do meio campo, que são eles que vão ditar o ritmo do jogo dos semi-atletas, né? Dificilmente esses jogadores vão ultrapassar, o que nos dá uma liberdade, né, para marcar bem em cima, para a gente se preocupar um pouco menos com as costas, né? Mas aí, a partir dessa subida, tem que ter cuidado com o pivô, né? Então esse meia central aqui, que é o único meia central fixo, ele que vai ter que estar atento para a cobertura desse pivô aqui. Quando a gente recuperar a bola, a gente tem que tentar ficar com ela, né? Não se precipitar, não precisa chegar ao ataque em 2, 3 passos. A gente pode fazer a bola circular. Quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente verter de um lado para o outro, a gente vai conseguir cansar eles. E por que isso? Porque esses 2 meias deles, esse aqui, o Steve, ele já tem uma certa idade, é o que joga pela direita, é um cara grandão, de Camarões, né? Mas já tem alguma idade, então ele não tem agilidade nem velocidade. Então se a gente conseguir circular muito essa bola de um lado para o outro,
sempre invertendo, a jogada inicia de um lado, né, vai parar no outro. A gente vai cansar eles, porque eles são jogadores que vão marcar no meio de campo, né, e esses alas não sobem tanto para marcar a gente lá em cima. Então a gente vai conseguir fazer com que esses dois caras do meio, e esse pivô também fica muito fixo. Então a gente vai conseguir que esses dois caras do meio tenham que ficar correndo de um lado para o outro, né? Toda vez que a gente girar, eles vão ter que ir de um lado para o outro. A gente vai acabar cansando eles dois, que são as peças principais do time dos semiatletas. Então a gente tem que ficar com a bola para cansá-los, né, durante o jogo. A formação que eu estou pensando em fazer, né, provavelmente com o Ivan aqui na direita e Gonçalo também aqui na frente, né, um dos meias vai ser a Frânio. E eu estou querendo colocar Diego aqui na esquerda. Por quê? Porque eu reparei que no último jogo a gente funcionou muito bem do lado direito, porque a gente tinha um bom ala que ultrapassava, leve para ultrapassar, e destro para essa jogadinha ali de fundo. Tinha Gonçalo aqui, canhoto, que fazia a centralização. Então a gente tinha esses dois locais do campo para explorar pelo lado direito, tanto a linha de fundo quanto a finalização para o meio. Do lado esquerdo a gente não tinha a mesma coisa, né? Até por ter Gonçalo e Diego no meio, dois jogadores que são habilidosos, sempre que eles recebem a bola, por característica, e isso não é um defeito, eles ficam um pouco mais com a bola, né? Então eu penso em ter dessa vez jogadores com características diferentes no meio campo. Porque Gonçalo é um coringa, ele vai ser tanto um atacante quanto um meia também, né? Ele vai voltar bastante para iniciar o jogo, né, quando a gente tem a bola. Ele vai acabar voltando muito. Então é um jogador que tem habilidoso, que vai receber, que tem bom passe, mas também pode sair driblando e fazendo tabelas rápidas. Eu quero dessa vez que o outro jogador do meio campo seja um jogador mais passador, que fique menos tempo com a bola, né? Para a gente ter o habilidoso, no caso o Diego, explorando esse corredor. E aí a gente vai ter um cara habilidoso na direita e um cara habilidoso na esquerda. A gente não vai prender nem perder as qualidades de Diego se ele jogar aqui na ala, porque já que o ala deles é mais lento, né, mais velho, vai dar espaço, né? E Diego vai conseguir se sobrepor, né, ao ala deles. Então a gente vai ter um bom jogador aqui, habilidoso para explorar esse corredor e até a linha de fundo. E a gente vai ter um bom meio aqui com a finalização. Então a gente vai ter isso dos dois lados, habilidade, passe e finalização, né? Do mesmo jeito aqui na direita, habilidade, passe, finalização. E a gente consegue, eu acho que, equilibrar mais o time dessa forma, né? Distribuindo as características para setores diferentes do campo, ao mesmo tempo que reúne características diferentes no mesmo setor. Habilidade, passe, ultrapassagem por todos os lados, né? E finalização pelo meio e pelas pontas também. Para que a gente sempre tenha superioridade numérica no momento que a gente tem a bola, eu sugiro que a gente mantenha sempre 3 jogadores aproximados para as triangulações acontecerem. Geralmente, os alas e os meias. Como é que a gente vai fazer isso? A marcação deles não é muito agressiva, eles não sabem muito para marcar, eles são mais compactos até porque têm idade, não podem ficar marcando pressão o jogo todo. Geralmente esse pivô fica mais centralizado mesmo, ele não fica fazendo um grande balanço circulando para marcar. A marcação acaba acontecendo muito também junto com os dois meias e os alas, né? E os alas bem mais conservadores, indo no máximo até meio de campo. Se a gente sai jogando aqui pela ala, e esses nossos dois meias, né? A formação da gente para sair jogando 3, 2, 1. É bom que 2 venham buscar sempre, 2 com características diferentes, como eu já expliquei, um habilidoso e um passador. Se a gente está jogando aqui numa ala e esses dois meias se aproximam, né? Se eles jogam pertinho sempre, a gente dá amplitude para o campo aqui com o ala. Então, se a gente precisar inverter, né? Não conseguir muita coisa daqui e estiver apertado, a gente pode inverter, porque ele vai estar mais livre, já que a gente condensou o jogo por esse lado, esse vai estar livre. Depois, caso a gente inverter, ele vai ter campo para correr, driblar. Mas a gente pode, né, se esse pivô vem para cá, segura um pouco o ala. E aí a gente consegue essa superioridade aqui, porque o pivô deles não mexe muito. Então aqui a gente vai ter 3 contra 2, e são esses 2 principais jogadores dele que a gente vai cansar, né? Então se a gente consegue tabelas aqui, entre esses 3 jogadores, a gente consegue superioridade no meio campo. O ala deles não vai subir tanto, se subir ele libera um pouco o nosso pivô para ele ficar no 1 contra 1. Ele pode ajeitar para alguém que vem sempre livre do outro lado. Então um caso típico é esse ala recebe, né?
um meia abre junto na lateral, o que já atrai marcação do ala, e aí a troca de passes é livre, né? Até que alguém acione esse pivô. Esse pivô tem, ó, nessa situação aqui ele vai ter três opções, ó. Essa ultrapassagem do meia por aqui, ele pode dar para lá nas costas do ala, ele pode ajeitar de frente para o meia, chegar chutando, ou pode também escorar para esse ala que vai vir em diagonal, aproveitando o espaço livre na intermediária. Para esse jogo a gente tem duas opções para atacante mesmo, né? Murilo, e eu vou querer usar Giovani como atacante, porque eles têm zagueiros muito grandes e pesados, então vai ser importante que a gente tenha alguém forte para brigar com eles ali na frente. Então, quando a gente precisar de um pivô, né, forte para brigar com os zagueiros, né, vamos usar o Giovani, que a gente já conversou, ele sabe mais ou menos o que vai fazer, é sempre jogando de costas para o gol, explorando o corpo do zagueiro e tocando para quem vem de trás, que são ótimos finalizadores, Gonçalo, Afrânio, Diego, Ivan, seja lá quem estiver em campo, vai chegar finalizando muito bem, né? E outra opção, a gente pode jogar com o Murilo na frente. O Murilo deve se livrar totalmente da ideia e da função do pivô, não deve ficar jogando no corpo a corpo com o zagueiro, deve sair mesmo do corpo do zagueiro, porque é a principal arma do zagueiro deles, é jogar com o corpo, né? Eles têm um zagueiro lá enorme, então ele vai ter vantagem sempre sobre isso, sobre o corpo. Então, jogando com o Murilo, se o Murilo flutuar mais, jogar como um falso 9, flutuando mais, saindo do zagueiro, do corpo do zagueiro, deixando de fazer pivô, o Murilo não tem que escorar por trás, o Murilo tem que abrir o campo, né? Sair do corpo, abrir de um lado, abrir do outro, fazer ultrapassagem diagonais, passar por trás do zagueiro, aí sim ele recebe, pode ajeitar para quem vem de trás ou receber livre para chutar, mas sair totalmente do corpo para sair de falta, não vou ficar lançando bola lá de trás, caso o Murilo esteja em campo, porque ele vai perder na questão da altura. Então é para ter esse diferencial mesmo, cansar o zagueiro, botar o zagueiro para correr. A gente vai confundir a marcação deles também com isso. No momento tem um pivô grande, faz o corpo a corpo, escora para quem vem de trás. E outro momento a gente tem um atacante mais leve, um falso 9 que vai circular, vai cansar o zagueiro e vai estar usando esse espaço, né, entre os zagueiros, entre os defensores, né? Embora que vem trabalhado de trás, a gente tem um atacante que abre espaço, né? Sai do corpo do zagueiro, abre espaço para esse carregar a bola, de repente ele faz um movimento brusco, diagonal e sempre vai estar confundindo a defesa. O Murilo estava lá no jogo, no lado de frente contra o Camaçari e viu bem como o time do Camaçari joga. É aquele tipo de movimentação, passando por trás da defesa o tempo todo para receber livre. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Não tem lá grandes novidades, só contou aí algumas coisas que a gente vai explorar um pouco mais e também como eles jogam, né? Quais são as principais características deles e como a gente vai povoar o meio de campo, né? Para impedir que eles joguem e como é que a gente vai também tirar vantagem assim, dos pontos fracos dele, lembrando mais uma vez que é a idade, que é o peso e que é assim, a pouca subida dos aros, né? Para a gente poder dar mais liberdade para o nosso e ter mais jogadores atacando. Ficar com a bola, marcar forte e ficar com a bola. É o básico hoje do futebol. E o que o Champions tem total qualidade e capacidade para fazer. Então é isso aí, valeu, um abraço.